O ano era 1994. Muitas coisas estavam acontecendo no mundo e muitas coisas importantes, sendo talvez um ano muito inesquecível, porque a gente acabou perdendo aí um dos maiores ídolos do Brasil, Ayrton Senna, mas também tivemos coisas boas, como o próprio Plano Real, que veio para salvar o Brasil da inflação, e também tivemos, o Brasil sendo tetracampeão da Copa do Mundo, fora que também é um dos anos mais importantes, da história, por conta de ser o ano do meu nascimento, fora que tivemos aí também o nascimento de uma das maiores lindezas do mundo, a minha esposa. E sim, no ano de 1994 veio aí para ficar no coração de muita gente, inclusive para a história, do cinema como um todo, porque foi nesse ano também que tivemos várias pérolas e filmes clássicos que perduram até hoje como filmes, nostálgicos hoje em dia, porque, já fazem aí 30 anos, isso mesmo. E para você que está se sentindo velho, não se preocupe, você só está clássico, ou em outras palavras, simplesmente vintage. Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje, falando aí dos 10 filmes que marcaram o ano de 2027, E claro que no final vamos ter aí um highlight reels com alguns outros filmes que acabaram não entrando no nosso top, 10 aí, mas ainda assim são filmes muito importantes. Então fica até o final, porque provavelmente o seu filme de 1994 vai estar aqui nesse vídeo. Começar aí com um filme que acabou se tornando clássico e que muita gente assistiu na sessão da tarde e várias vezes na TV aberta, porque acabou fazendo um certo sucesso, porque é um filme de ação, se a gente pode chamar assim, que é o filme Velocidade Máxima, com Sandra Bullock e também Keanu Reeves, que estavam novinhos, nessa época. O filme aborda aí um ônibus que acabou sendo o alvo de um psicopata, basicamente, que colocou uma bomba no ônibus, e essa bomba, vai explodir se o ônibus estiver, em uma velocidade abaixo de 80 km por hora. E ainda assim, para piorar um pouco a situação, houve um conflito ali com um criminoso dentro do ônibus que acabou gerando um tiroteio que acabou ferindo o motorista, deixando ele, incapaz aí de dirigir o ônibus, e a personagem de Sandra Bullock tendo que assumir o volante para não deixar, que o ônibus exploda, até que a polícia arrume um jeito de desarmar essa bomba com o ônibus em movimento. Mas enfim, o filme fez um baita sucesso, após o seu lançamento, principalmente aqui no Brasil, porque passou muitas vezes aí na tela quente, como eu disse, na tela de sucessos ou coisas do tipo. Então é assim, um filme clássico, principalmente, para os brasileiros. E o primeiro filme é muito bom, já a sua sequência peca simplesmente por tentar repetir esse feito e ao mesmo tempo não conseguir segurar nem mesmo os atores que não retornaram para essa sequência. O primeiro filme é sim um ótimo filme e quem sabe aí, isso não deixa aquela nostalgia no seu coração. Basement. He can strike anywhere, at any time. Will the mystery guest please sign in? Why are they messing with me? Do they think I'm doing this for... E seguindo aí para o filme O Corvo, isso mesmo, o filme de Brandon Lee, que acabou, falecendo durante as filmagens. O filme traz então a história de Eric, que acabou sendo assassinado junto com sua namorada. E os poderes da entidade, o Corvo, acabam caindo sobre ele, que ressuscita dos mortos em busca de vingança. E claro, vai aí atrás de muitas pessoas, envolvidas nesse crime brutal. E esse filme, além de ter se tornado um clássico, até mesmo por conta desse acontecimento meio obscuro por trás das câmeras, acabou, se tornando aí uma meio que peça, de investigação e teorias, que envolvem esse acontecimento. Fora que ele também fez um certo sucesso por conta da sua premissa original e também, rendeu algumas sequências horrorosas, e também um reboot bem duvidoso. Mas parece que eles estão se acertando aí, porque esse ano vai ter um novo reboot com um ator à altura do projeto e também com uma história que aparentemente vai fazer jus a esse clássico de 94 e que parece bem promissor. E também, você pode conferir aí já o trailer que foi lançado. Até você consertar tudo de errado que ficou. Você recebeu o poder de um deus.
E também era em 94 que lançava o filme Entrevista com o Vampiro. Isso mesmo. O filme é sim um clássico, né, principalmente dos filmes de vampiro, mas com uma abordagem um pouco diferente. Porque o filme se passa nos anos 90, onde um repórter entrevista, né, um jovem que se diz aí um vampiro. E esse jovem narra a sua história, né, dos últimos 200 anos. Desde o momento em que ele acabou perdendo ali a sua esposa durante o parto e com ela foi junto a sua vontade de viver. Mas ao se encontrar com um vampiro, ele acaba transformado e tendo que aprender, né, uma nova forma de vida. E tudo isso vai sendo narrado por ele, onde nós somos apresentados, né, como forma de flashback. Então é mais ou menos essa a pegada dessa entrevista que conta aí o filme. E vai se passar aí por vários elementos, né, do universo dos vampiros mesmo. Tem muitas coisas assim que eles colocam, tipo, trazendo de literatura, outros clássicos, né, dos filmes de vampiro, né, como o próprio Drácula e coisas do tipo, né, para compor aí essa obra, que é sim bem interessante e que tem um elenco aí considerável, porque temos Brad Pitt e também Tom Cruise, uma galera aí de peso. E com essa onda, né, de reboots ou relançamentos e tal, eles estão especulando aí retornar com esse clássico, né, dos vampiros aí. Ou vamos começar quando eu nasci para a escuridão, como eu chamo. É realmente onde deveríamos começar, não acha? Não está mentindo, não é? E também tivemos um filme que não fez tanto sucesso em seu lançamento, mas posteriormente, com o sucesso dos próprios atores, essa obra foi, né, revitalizada, se tornando talvez um clássico cult, que é o filme Assassinos por Natureza, protagonizado aí por Woody Harrelson, que, meus amigos, o ator manda bem aí em vários papéis. E nesse filme vai abordar então um casal de foras da lei, fugitivos, que tiveram algumas questões aí em suas vidas. Eles não foram ganhadores do Nobel ou recordistas de qualquer coisa. Eles simplesmente trilharam um caminho não tão convencional quanto as outras pessoas até a fama. Eles simplesmente mataram pessoas, muitas pessoas, diga-se de passagem, e a mídia cuidou do resto. Então entra naquele âmbito do que a mídia divulga, né, acaba se tornando perigoso em alguns aspectos e outros, né, vantajoso. Mas aqui a questão é que será que realmente vale a pena divulgar certas coisas na mídia? E é essa basicamente a crítica, né, do filme. Mas o filme é muito mais profundo do que isso, trazendo aí vários aspectos da própria sociedade. Então é um filme bem interessante que talvez você não tenha assistido e claro, fica aqui a nossa recomendação. What do you have to say to your fans? You ain't seen nothing yet. Natural born killers. E agora um filme que é um dos favoritos do meu pai, isso mesmo, um filme de ação que representa muito aí hoje para o universo mesmo, né, de heróis ou anti-heróis no caso, que te colocam em uma perspectiva meio que realmente humana, o que vemos no filme O Profissional, que traz aí, né, um aspecto bem interessante que a gente viu sendo construído através dos anos, de obras que fazem referência a este filme. O Profissional traz aí a história do assassino profissional Leon, que acaba, né, se desiludindo com a vida quando os seus vizinhos acabam sendo mortos por policiais corruptos e a única sobrevivente é uma garotinha. Então ele decide protegê-la e, claro, ensinar algumas coisas para ela, porque o desejo dela é se tornar uma assassina para poder se vingar das pessoas que basicamente, né, eliminaram aí a sua família. E essa troca é bem interessante, onde eles acabam, né, tendo esse conhecimento em uma área específica e eles trocam essa informação. Então ela, né, acaba ensinando ele a ler e escrever, porque ele não era estudado, e ele claramente ensina ela, né, o básico ali de como segurar uma arma, recarregar, atirar, e essa convivência deles acaba ficando cada vez mais forte, e o relacionamento entre os dois acaba ficando, né, mais poderoso ao passar do tempo, onde ele acaba vendo ela como uma filha e ela claramente vendo ele como uma figura paterna. E isso foi representado várias e várias vezes em filmes violentos que lembram, né, essa história,
até mesmo em jogos. Então eu posso mencionar, por exemplo, Kick-Ass, que também tem uma pegada dessa, né? Principalmente o primeiro Kick-Ass. Também temos o próprio The Last of Us, né? Um videogame que provavelmente pegou algumas referências aqui. O excelente filme, né, dos X-Men, aí o filme Logan, que traz aí uma vivência bem parecida. Claro que essas obras foram se autorreferenciando também, mas ainda assim muitas coisas vieram do filme O Profissional. E também rendeu aí uma das cenas mais icônicas do cinema, que virou meme pela internet. Então se você ainda não assistiu, fica aqui a nossa recomendação. Betty? Bring me everyone. What do you mean, everyone? E agora entrando no nosso top 5, até mesmo porque a gente já até fez uma lista, né, sobre os melhores filmes dos anos 90, uma playlist, e dentre esses vídeos temos o vídeo de 1994, que eu faço ali um top 5 das minhas preferências, e algumas alterações foram feitas, né, nesse top 5. Que eu reassisti, né, alguns filmes, e eu acho interessante alterar ali, né, o meu gosto, porque às vezes a gente simplesmente, né, começa a ter visões diferentes e as preferências acabam mudando. Então, começando aí o nosso top 5 agora com o filme O Máscara, um filme insano vivido aí, né, pelo Jim Carrey, que interpreta Stanley Ipkiss, que acaba achando uma máscara, mas não uma máscara qualquer, quer dizer, acaba achando entre aspas, né, o cachorro dele acha. E essa máscara tem o poder nada mais nada menos do que o poder do próprio Loki, o deus da mentira e da trapaça da mitologia nórdica. E com essa máscara ele consegue fazer loucuras, muitas loucuras, o que é somente imaginar e até mesmo além disso. E é aí que entra essa pegada, onde ele vai ser aí esse fanfarrão que vai aprontar muito, né? Principalmente para o seu benefício próprio, porque ele está meio que precisando aí, né? Porque ele não é bom aí no amor, não é bom em profissão, né? Na área pessoal, nada, ele não é bom em nada. É um cara assim, bem qualquer coisa mesmo, e a máscara traz para ele, né, poderes insanos. Então é isso que ele vai usar. O filme é insanamente divertido, uma comédia incrível, porque traz aí um dos maiores astros da comédia, né, o próprio Jim Carrey, porque basicamente ele nasceu para fazer esse papel, né? Então o papel e o ator se encaixam perfeitamente. Então se você ainda não assistiu O Máscara, recomendo demais. E agora, claramente, temos um clássico da Disney, uma animação para compor aqui a nossa lista, né? Não poderia faltar, porque eu sou um amante de animações. E o Rei Leão não poderia ficar de fora de jeito nenhum dessa lista. O filme teve várias indicações ao Oscar e foi aí se tornando, né, cada vez mais um clássico. O filme ele traz aí vários aspectos insanos de animação, porque eles até criaram, né, um programa para fazer uma cena específica. É tecnicamente insano e também, né, muito bem desenvolvido, onde traz a história de Simba, que acabou perdendo aí o seu pai, porque o seu tio acabou traindo ele e o deixando para morrer. E com isso ele acaba sobrevivendo e tendo aí a sua história mudada para sempre, vivendo aí de uma forma um pouco diferente, né, com amigos que ele talvez não teria, porque ele é carnívoro, e tendo uma escolha difícil, né, de fazer, em enfrentar o seu passado e reconquistar o seu reino, né, como o próprio Rei Leão. E a história, né, é muito profunda, né, tem todos esses momentos dramáticos, mas ainda assim é um filme bem divertido e para você assistir aí com a família. Se você, né, aqueceu aí o coração, você sabe do que eu estou falando. E claramente trouxe muitas coisas interessantes para a própria lore do Rei Leão, como até mesmo a sua fita VHS, né, sendo uma fita muito rara, sendo ali a famosa fita verde, e também rendendo muita grana aí para a Disney, que está, né, farmando em cima dessa mina de ouro até hoje, com o remake e agora, né, com o spin-off do remake. Então a galera ainda tá falando de Rei Leão até hoje, 30 anos depois. Walt Disney Pictures presents an entertainment event you'll never forget.
E também tivemos um clássico de Tom Hanks. E não só isso, mas também um clássico dos filmes daqueles contadores de história. Estou falando do filme Forrest Gump, o contador de histórias. Porque, né, vamos ver aí a história de Forrest contada e narrada por ele mesmo para pessoas que estão ali sentadas num banco, né, esperando o ônibus. E Forrest começa a contar as suas aventuras, que muitas delas parecem até mentira, até, né, uma inserção em alguns momentos fazendo você duvidar aí da sua própria dúvida. Ele conta algumas histórias, né, que você fica, isso aí é mentira. Mas ao mesmo tempo é uma história meio que plausível, e você vê, né, que é plausível por conta dessas interferências, né, na sua narração. Como ele está contando histórias para estranhos na rua, passa alguma pessoa que o conhece, né, e pergunta sobre alguma aventura, né, ou coisa do tipo que ele realmente fez. Então eles pegam e falam assim, e aquela vez que você fez tal coisa. E aí você acaba, né, sendo pego aí de surpresa. O filme traz aí muitos aspectos interessantes, né, desse mundo dos contadores de história, onde ele acaba, né, como eu disse, falando, né, de como foi as suas aventuras. Ele mesmo sendo muito jovem, passou por vários problemas, mas mesmo assim acabou ganhando a vida no final. Então você pega toda a trajetória, né, que ele está contando aqui e acaba duvidando, né, dessa história de vida muito vivida de uma pessoa que talvez esteja mentindo para você, porque você é só um estranho sentado no banco. E aí ao final do filme você acaba, né, tendo a grande questão de acreditar ou não nas histórias de Forrest. O filme foi muito aclamado, recebeu várias indicações a prêmios e também vários prêmios, e se tornou aí, né, um clássico. Então se você ainda não assistiu Forrest Gump, corre assistir, porque é um dos filmes mais interessantes que você vai assistir, com propostas bem malucas mesmo. Bubba was my best good friend. I had to make sure that he was okay. The only good thing about being wounded in the buttocks. E agora um filme bem dramático, um filme que conta a história de um presidiário que acabou sendo condenado injustamente, pelo menos é o que parece, porque no filme Um Sonho de Liberdade conhecemos aí a história desse personagem, vivido aí por Tim Robbins, e quem acompanha ele no elenco é o grandioso Morgan Freeman. Então você por aí já tira que o filme é bom. E traz então essa história de um presidiário que, né, está contando ali o que aconteceu com a sua vida após ele acabar descobrindo que sua esposa estava traindo ele. Mas a sua vida realmente muda quando ele decide fazer alguma coisa. E como vocês já começam a entender, essa coisa talvez não tenha sido uma boa escolha. Mas a dúvida que fica é se ele realmente fez isso. Porque quando ele começa a contar a história, você começa a perceber vários furos, principalmente porque ele estava bêbado naquela noite e não lembra de algumas partes. E quando a polícia chega, ele simplesmente está lá na cena do crime, e por isso ele acaba sendo preso. E ao começar a descobrir o desenrolar da sua própria história, ele acaba sonhando com a própria liberdade, mas ele sabe que isso não vai acontecer pelos meios comuns, né, pelos meios da própria lei. Então ele decide fazer alguma coisa com isso, mas ainda assim levaria tempo. Então o filme vai trazendo essa história, vai contando a história, né, do que aconteceu com ele de forma esplêndida, um roteiro insano e também com essas atuações incríveis que você realmente acredita que poderia sim acontecer. Inclusive, talvez tenha acontecido. Então se você ainda não assistiu Um Sonho de Liberdade, você não sabe o que está perdendo. Um dos melhores filmes de todos os tempos e com certeza um dos melhores de 94. E para fechar com chave de ouro, um dos filmes mais influentes da indústria, né? Basicamente, um dos melhores filmes já vistos aí e também um clássico de Quentin Tarantino. Estou falando do filme Pulp Fiction, um filme que traz aí em seu elenco nada mais nada menos do que Uma Thurman,
John Travolta e Samuel L. Jackson, pelo menos ali no elenco principal, porque temos outras adições, como o próprio Mike Tyson no filme. E o filme conta uma história um pouco diferente, uma história que vai se juntando ali, mas ao mesmo tempo você fica ali perdido em alguns momentos, porque são vários núcleos que acabam se juntando em algum ponto e trazendo uma mística para todo esse universo, né? Essa construção que o Quentin Tarantino estava tentando apresentar. O filme mudou paradigmas e muitos outros filmes foram, né, para esse caminho de contar a história, porque realmente é muito interessante o que ele fez. Não é à toa que ganhou, né, no Oscar de 95 como o melhor roteiro original, se passando ali no começo dos anos 90, onde vamos ter essas histórias, né, que vão se conectar. Mas esses núcleos separados trazem uma história de gangster, uma história de crimes, né, e toda essa mutreta, né, do submundo. Inclusive, um dos maiores mistérios do cinema, o que tinha na maleta. E se você não entendeu a referência que eu fiz agora ao filme, né, da própria maleta, você precisa assistir ao filme, porque sim, é um dos maiores mistérios que nunca vão ser solucionados na indústria da sétima arte. Então realmente esse filme é muito, muito insano e recomendo demais que vocês assistam Pulp Fiction. E já vai indo aí para outros filmes de Quentin Tarantino, um dos maiores, né, diretores de todos os tempos. Então fica aí a nossa recomendação. We happy? Vincent! E bom, pessoal, então fica assim, né, a nossa lista aqui dos 10 melhores filmes de 1994, que completam junto comigo aqui, né, e minha esposa, 30 anos neste ano. Sim, meus amigos, o tempo passou e eu diria que passou até bem, viu? Muitas histórias sendo contadas, e para acompanhar ainda mais lançamentos, né, de 1994, ainda vamos ter aqui agora o nosso Highlight Reels. Então, DJ, solta o som para o nosso Highlight Reels, mas um som clássico aí pra gente. Então agora sim, pessoal, o vídeo chega ao final. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa lista. Coloca aqui embaixo qual é a sua lista. Não precisa ser um top 10 se você não quiser. Coloca aí um top 5 ou até mesmo o seu filme favorito desse ano e compartilha com a galera, né, para ter aí mais nostalgia para vocês comentarem e debaterem, né, sobre essa época boa que, né, foi aí o cinema. Porque talvez, assim como eu, você tenha assistido esses filmes posteriormente, né? Porque eu não assisti quando eu tinha 0 anos de idade, mas enfim, né? Espero que vocês tenham gostado e eu digo para vocês que vem mais por aí, porque ainda temos outras sessões aí de nostalgias marcadas, beleza? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!